Aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vocês não sabem como eu estou feliz por não estar com o microfone na mão. Vocês não sabem como eu me pego com aquele negócio lá, não aprendi a usar ainda. Mas agora eu fico um pouco mais solto para falar. Mas agora eu preciso aprender a lidar com óculos, porque ele é multifocal, então eu preciso aprender ainda as técnicas dele aqui, mas com certeza, há bom tempo eu vou aprender a usá-lo. Eu gostaria nesta noite, primeiramente de falar que a igreja está muito bonita nessa noite. O pastor Marcelo esteve aqui na frente, e para quem está olhando daqui, está muito gostoso. A presença do Senhor é real, é verdadeira, nós podemos sentir, e nós viemos para adorá-lo. Quando nós cantávamos aquele primeiro louvor, o Espírito de Deus trouxe ao meu coração que Ele ia manter mentes cativas ao ensino dEle, àquilo que Ele vai trazer para nós essa noite. E eu gostaria, junto com vocês, de construir algo. Na verdade, eu não tinha muito o costume de trazer, primeiramente, o contexto político, o contexto econômico, o contexto da época em que a palavra era pregada. Mas quando eu estava efetivamente pensando acerca desse assunto, e à medida que Deus foi me levando, eu achei muito importante poder fazer isso com vocês. E hoje nós vamos falar acerca de arrependimento. Especificamente acerca da mensagem de João Batista. Mas fiquem tranquilos, que eu não vou falar na veemência dele, e nem chamá-los de raça de víboras, amém? Mas é preciso que nós entendamos algo que tem sido proposto para cada um de nós, antes mesmo de nós confessarmos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, amém? Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6, que diz o seguinte: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui nós estamos, o profeta Malaquias, último dos profetas, o último livro do Antigo Testamento, por volta de 4 séculos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo. Nesse tempo, o povo de Israel, a nação de Israel, era dominada pelos persas. Em seguida, os persas foram conquistados pelos macedônios. Havia uma certa pessoa, Felipe, da Macedônia, que tinha algo muito enraizado no coração dele, que era helenizar, trazer a cultura grega para o coração de todos daquela época, o que ele não conseguiu fazer. Logo depois que ele morre, quem assume é Alexandre Magno, que é o filho dele. Ele tinha apenas 20 anos, e nós o conhecemos mais comumente como Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande assume, por causa da bravura, por causa da diligência, por causa da forma como ele conduzia e empreendia todas as suas batalhas e todas as suas conquistas, ele conseguiu fazer aquilo que o pai dele não conseguiu. E ele traz então a cultura grega para o coração de todas aquelas pessoas, judeus, de todos aqueles da nação de Israel. Depois disso, quando Alexandre o Grande morre depois de 13 anos, com apenas 33 anos, todo aquele reino é dividido entre 4 generais. Israel fica sob o domínio dos Ptolomeus e dos Seleucidas. Esses não tinham nenhum temor a Deus. Esses não respeitavam em nada as tradições e a religião dos judeus. Houve um certo momento, algo que ficou muito marcado na história,
que foi a guerra dos Macabeus, quando os Seleucidas, eles adentram ao templo e eles sacrificam uma porca. Ali Matatias e os filhos de Matatias se rebelam contra aquilo, e eles então saem do domínio dos Seleucidas, e eles então agora saem desse domínio e ficam sendo governados pelos ammoneus, que em 63, depois, antes de Cristo, eles são conquistados pelos romanos. Amém? Até aqui? Mas com muito mais propriedade, é aquilo que o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele sintetiza, com muito mais apreço, tudo isso que eu falei para vocês. Ele diz: Israel já estava amargando 400 anos de silêncio profético. O templo estava erigido e ampliado. Os sacerdotes realizavam os sacrifícios no templo. Multidões vinham para as festas. Os escribas e fariseus eram zelosos das tradições, mas a palavra de Deus estava ausente. Não havia mais profeta entre eles. A política estava vivendo o máximo da degradação. A religião estava rendida à apostasia por um lado e à hipocrisia pelo outro. Os liberais saduceus dominavam o templo e os hipócritas fariseus colocavam fardos e mais fardos sobre os ombros esfolados das pessoas. A economia estava combalida, a cobrança abusiva de impostos e a exortação predominavam nas mãos dos publicanos. É nesse contexto, é nessa sequidão, é nesse deserto moral, político, religioso, econômico, que se rompe 400 anos de quietude profética, por meio da vida de João Batista. E esse pregava o arrependimento. Em Lucas 3, versículo 2, e aí a gente vai passear um pouco por Lucas agora, neste mesmo capítulo, diz o seguinte: veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, com uma mensagem. Versículo 3, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Mas qual era a finalidade de João? Qual era a intenção de João? Por que Deus suscitou, por que Deus gerou João Batista no ventre de Isabel, quando ela já era idosa? Qual era a intenção de Deus? Qual era a mensagem? Está no versículo 4 e 6. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Ele não estava falando aqui da questão física. Essa palavra foi usada trazendo no seu bojo algo que o Império Romano fazia. Antes do imperador chegar, ele mandava os seus engenheiros para que pudesse criar, para que pudesse aplainar, para que pudesse tirar os montes, facilitando a passagem do imperador para que chegasse ao seu destino. Aqui ele está falando do coração do homem, do coração daquelas pessoas da época. João Batista vem pregando o arrependimento, vem pregando contra a soberba, contra a impureza. Ele vem pregando contra os caminhos tortuosos do coração do homem daquela época. Ele vinha trazendo palavras, valores, princípios, desígnios, que contrariavam todo aquele contexto que eles estavam vivendo.
de toda podridão, de todo deserto moral. Já não se tinha mais valores, já não se tinha mais princípios. Imperava a arrogância, imperava a soberba, imperava o orgulho, imperava o desejo, a impureza no coração do homem. E ele então, precedendo o Messias, vem com uma mensagem de arrependimento. Arrependa-se, tome ciência dos seus pecados, tome ciência dos seus maus caminhos, porque está chegando o reino dos céus. Chegará o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e com isso ele já ia preparando o coração do homem àquele que chegaria. João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus. Então, ele veio preparando, em meio ao deserto. E vejam, e percebam, a mensagem estava sendo pregada no deserto. Essa semana passada eu coloquei, eu não tenho rede social, né? Então eu uso o status do WhatsApp. Mas quando eu vi esse versículo, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Eu escrevi, parafraseando o reverendo Hernandes Dias Lopes: não importa onde, se a palavra de Deus for pregada pela unção do Espírito Santo, as pessoas, elas vão se achegar para ouvir a palavra de vida, a palavra verdadeira, aquela que traz transformação, aquela que traz restauração. E as pessoas que se achegavam a João Batista eram pessoas variadas. Haviam soldados, publicanos, judeus. Todas essas pessoas, ainda como é hoje, independente de patente, independente de qual emprego tem, do que possui, todas precisam ouvir acerca do arrependimento. Precisam ouvir a palavra de vida que traz parâmetro daquilo que é santo, daquilo que é muito mais excelente, daquilo que revela um melhor caminho. Esses corações precisam ser impactados de forma apaixonada por aquele que transmite a palavra de Deus, acerca dos valores do reino de Deus. E eles vão se render, porque o Evangelho de Deus é poder para a salvação de todos aqueles que creem. Amém? Toda a mensagem anunciava uma íntima relação entre arrependimento e perdão. Ou seja, está conectado o arrependimento, o se arrepender para receber o perdão de Deus. O arrependimento e salvação. E arrependimento e dependência total do Senhor. Toda a mensagem de João Batista, a necessidade do reconhecimento do pecado, ele anunciava. Chorar por ele, reconhecer, chorar, abandoná-lo e ter aversão daquilo que se fazia. Não desejar mais. Isso é arrependimento. Há um processo contínuo, com início, meio e fim, para arrependimento. Agora, quando nós compreendemos, quando nós lemos acerca de João Batista, pregando no deserto, o arrependimento para a remissão de pecados, a tendência que temos, muitas vezes, é de imaginar, é de perceber e entender que essa mensagem fica para os tempos de outrora, porque Cristo já voltou, Cristo já morreu na cruz do Calvário, Ele já ressuscitou e hoje vive à destra do Pai. Contudo, o que eu gostaria de construir com vocês, bem rapidamente, porque nós não temos tempo, é de que o arrependimento ainda é vital para a salvação de todo aquele que crê. Não como uma disposição inicial,
mas como algo que perdura por toda a caminhada do cristão, até que cheguemos à maturidade, até que cheguemos à estatura de Cristo, de varão perfeito, e possamos então entrar no reino dos céus. Eu costumo, quando eu sou chamado para trazer uma mensagem, orar a Deus, e gosto de ter tempo, porque quando Ele fala, a gente passa então a estudar acerca do assunto. E eu então me empenhei nisso, porque eu tive tempo para isso, e muitas foram as coisas que Deus me falou. Mas uma coisa ficou muito certa no meu coração, de que arrependimento é algo extremamente necessário nos dias de hoje. Arrependimento é algo muito mais profundo do que talvez até agora nós tenhamos conseguido enxergar. Porque quando nós falamos de arrependimento, nós tratamos diretamente. E nós nos confrontamos com o pecado nas nossas vidas, com a idolatria nas nossas vidas, com aquilo que está vivo nas nossas vidas. E por mais que nós, quando eu falo nós, eu falo da igreja como um todo, por mais que nós desejamos não lidar com isso, porque é difícil, aquilo está vivo. Eu tinha um pastor muito simples que falava para mim algo de muita importância. Ele dizia assim para mim: André, tudo que você enterra vivo, nunca morre. Tudo que você enterra vivo, nunca morre. Uma hora, a gente vai se confrontar com essas coisas. Por mais que nós não externamos as nossas dificuldades, as nossas falhas, os nossos pecados, aquilo lá está vivo. E qual é a chave para arrancar aquilo com raiz e tudo? Arrependimento. Só que como nós vamos alcançar o arrependimento? E o que é o arrependimento? Nós precisamos entender, para que possamos então lidar com isso da forma correta, e para que possamos então avançar no reino, para que possamos viver a vida em abundância que Deus nos deu por meio de Cristo Jesus. Porque muitas vezes, algumas pessoas, elas vivem a vida cristã por tantos anos, conformadas com algumas coisas, que não permitem com que ela avance, com que ela viva as promessas de Deus. E muitas vezes o coração do homem olha para isso, olha o não avançar, a dificuldade de avançar, se acomoda e começa a olhar para Deus e imaginar, e pensar, e proferir, e murmurar. Isso não é real. Isso não é para esse tempo. Isso é só na glória. E aí o homem vai conjecturando justificativas para acomodar o coração aflito. Qual é a mensagem que devemos anunciar hoje, como igreja? Não só de púlpito, mas nós como igreja, onde nós estamos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com todos aqueles com os quais nós nos relacionamos, e podemos anunciar. Falaremos sim de um Deus de amor, mas nós precisamos conduzi-los ao arrependimento. Mas ao arrependimento do quê? Eles precisam estar certos, nós precisamos estar certos daquilo que não agrada a Deus. Nós precisamos falar todas as instruções, avisos, valores, princípios, mandamentos, desígnios do Novo Testamento, da aliança de Deus conosco. Precisamos falar acerca de submissão, precisamos falar acerca de santidade, falarmos de pureza sexual,
Precisamos falar em alta voz, em amor, mas com unção, para que você quebre o jugo na vida das pessoas, acerca da abstinência à pornografia, ao homossexualismo, à fornicação, à bebedeira, às palavras e piadas ofensivas, às más conversações, à fofoca, à falta de perdão, à amargura. Nós precisamos falar acerca disso. Isso não é falta de amor. Mas nós precisamos anunciar, para que nós cheguemos a um tempo de nossas vidas e possamos declarar assim como o apóstolo Paulo: portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo desígnio de Deus. Paulo não estava preocupado em trazer pessoas à sua volta e mantê-los ali cativos do pecado. Ele estava preocupado em gerar discípulos de Cristo. Eu li esses tempos atrás uma frase assim: não há qualquer outro tipo de seguidor de Jesus que não seja discípulo. Nós precisamos abrir os olhos. Deus já nos concedeu armas espirituais, poderosas nele, para travar essa batalha. Nós não temos o domínio e o poder do convencimento. Isso tudo é cativo nele. Isso tudo pertence a Ele. O nosso relacionamento é espiritual. A palavra é como uma espada mais afiada do que qualquer outra espada de 2 gumes. Ela é quem vai penetrar. É a palavra, quando nós a anunciamos na sua totalidade. Não somente os aspectos bons, não somente os aspectos e as características, e pensando versículos daquilo que nos favorece. Nós precisamos pregar a palavra em tempo e fora de tempo, instruindo, exortando. Nós precisamos. É neste tempo. Muitas vezes nós falamos, nós precisamos que se levantem mais João Batistas nesse tempo. Mas não tão somente com a característica de anunciar a palavra, mas de pregar o arrependimento, em todas as faixas etárias. Criança, jovem, adulto, os mais experimentados. Nós precisamos trazer, é lógico que o reino de Deus é alegria, é paz, é conforto, é consolo, é vida. Mas tudo isso em amor nos leva à exortação, nos leva à orientação. Precisamos estabelecer princípios, precisamos balizar a vida através da palavra. Há um autor brasileiro em teologia, Itamir Neves, que diz o seguinte: infelizmente, hoje é anunciado mais o evangelho de adesão, aquele em que se vai a Cristo e se permanece como está, esperando as bênçãos de Deus, do que o evangelho de conversão, aquele em que se é chamado por Cristo a uma verdadeira transformação. Não, é chamado por Cristo e uma verdadeira transformação é experimentada. Sabe, quando eu falo, eu às vezes fico pensando comigo mesmo, quem sou eu para falar isso? Então eu deixo para os mais experimentados, né? Mas eu tenho procurado pregar e falar a palavra de Deus com
paixão, com esmero. Sabe, eu tenho procurado conhecer a palavra, estar em comunhão e intimidade com Deus, para que quando fluir algo dos meus lábios, saia com poder vindo do alto. Sabe, que eu não tenha medo de proclamar. Como a palavra diz, quando nós formos colocados diante de reis, é Ele quem vai nos habilitar e colocar a palavra nos nossos lábios. Para isso nós precisamos estar inteiros nele. Ser íntegros, retos, tementes a Ele. Nós precisamos encontrar o temor a Deus. Mas sempre que se fala isso, está todo mundo meio brocochô assim, porque parece que esse cara que fica andando assim, e não sorri, não é nada disso. Há uma alegria a experimentar o temor do Senhor, porque nos submetemos a Ele, a um poder que está muito além do nosso alcance. Esse é o chamado à salvação, é abrirmos as mãos da nossa vida e experimentarmos o cuidado dEle, a vivermos por Ele, para Ele, porque tudo é para Ele. Ele é o autor, Ele é o consumador de todas as coisas, da nossa fé. Nós precisamos pregar em amor, sim, em nome do amor, sim, mas o amor que está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 3, que diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Esse é o amor de Deus. Não que selecionemos os seus mandamentos, mas que guardemos todos os seus mandamentos. E guardar é entesourar no coração e permitir que esses mandamentos, que essa palavra, que esse desígnio rompa com as barreiras, rompa com as fortalezas, rompa com os costumes, com os sofismas da nossa mente, do nosso coração. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quando o vivemos pela unção do Espírito de Deus, eles são prazerosos. É gostoso de vivenciá-los, porque nos traz a verdadeira liberdade, que é estar sob o domínio dEle. A liberdade que nós temos nele não é para pecar. Já não somos mais escravos do pecado. Hoje nós podemos subjugá-los pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. O arrependimento é válido até os dias de hoje. Não há como voltar-se para Deus, não há como voltar-se para Deus sem arrependimento. Não finalizou em João Batista. Jesus Cristo diz, em Lucas 5, 31 e 32, Jesus Cristo diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus Cristo, em Lucas 13, 3. Se porém não vos arrependerdes, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Os discípulos falaram sobre arrependimento quando foram comissionados. Em Marcos 6:12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. João Batista, Jesus, os discípulos de Jesus. Outrora os profetas diziam acerca de Jesus, Lucas 24, 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, falou sobre arrependimento. Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A mesma mensagem de arrependimento foi pregada por Paulo aos gentios. Atos 26, de 19 a 20. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Em Atos 17, versículo 30 a 31, vemos Paulo exortando os atenienses, falando em nome de Deus acerca do arrependimento. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Já não somos mais ignorantes acerca do pecado. As pessoas com as quais nós liberarmos a palavra de vida já não serão mais ignorantes acerca do pecado. Mas haverá no bojo da palavra, no bojo no contexto das nossas palavras, um chamado e um convite ao arrependimento, ministrado no coração do homem, pelo próprio Espírito de Deus. Quando nós declararmos, nós não precisamos ter medo, porque muitas vezes nós não queremos desagradar. Muitas vezes lidamos com as pessoas como o evangelho da adesão, que o Itamir Neves diz. Então é assim, nós alteramos o processo. Nós primeiro trazemos, depois a gente vai tratar. Entendam o que eu estou falando. Agora imagine você. Se nós declaramos a certeza de salvação para alguém, qual a motivação dele para se arrepender? Muitas vezes o coração do homem é enganoso. E o inimigo usa isso para falar o seguinte: mas você já é salvo. E aí começa todo aquele ritual de entender: perde salvação? Não perde salvação? Não, mas se eu fizer, eu vou perder? Não, mas há uma linha que fala de que, de qualquer forma, eu não perco. E aí a gente começa a conjecturar acerca disso. Nós precisamos anunciar, precisamos falar, nós não precisamos ter medo, nós precisamos falar em amor sim, respeitar sim, mas nós precisamos falar, precisamos declarar, e na dependência do Espírito de Deus, e pela unção dEle, crer, que o próprio Espírito de Deus é que vai confrontar. O Espírito Santo não comunica ao Espírito do homem que ele é filho. Então o Espírito Santo vai comunicar ao Espírito do homem que é necessário arrepender-se. Agora, o que é arrependimento? Finalizando, já indo para o final. Quando nós vamos na palavra arrependimento, no grego, há uma explicação muito rápida acerca do arrependimento. Todos nós conhecemos a palavra no grego, metanoia, que significa mudança de mente. Amém? Vocês estão comigo? Está todo mundo quietinho aí? Metanoia, mudança de mente. E aí, eu fui então dar uma escarafunchada e compreender o
o entendimento de outras pessoas, de outros estudiosos, com um pouco mais de profundidade. E na enciclopédia bíblica Baker, tem a seguinte definição, acompanha comigo. Arrependimento é, literalmente, mudança de mente. Não em relação a planos, intenções ou crenças particulares. Mas uma mudança, prestem atenção, porque aqui revela, não aquilo que aqui vai revelar um pouco mais, acerca do poder do arrependimento. Não em relação a planos, intenções ou crenças particulares, mas uma mudança na personalidade inteira. De um percurso pecaminoso para Deus, de um percurso pecaminoso para Deus. Vai além de uma simples mudança de mente ou intelecto. Posso mudar meu pensamento, mas não ser totalmente persuadido. Ou seja, o seu pensamento pode assimilar que aquilo é pecado. Mas talvez a prática não expresse isso. Aí entra quando João chama aquelas pessoas de raça de víboras. Quem os incitou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o pensamento, a palavra, a busca estava ali. Mas não havia essa mudança. No todo. O livro de palavras teológicas, Lexicon, diz assim, eu nem vou ler em inglês porque vai ficar feio, então eu já traduzi em português, tá? Arrependimento é um processo em que o indivíduo reorienta sua mente e sua vontade para longe do pecado e em direção a Deus. Eu escutei uma coisa da pastora Fabiola no domingo à noite, quando ela disse assim no final, Deus não nos concedeu essa palavra na impossibilidade de vivê-la. Ele nos concedeu tudo o que é necessário para vivermos isso aqui. Tudo que está aqui é real e é possível. Isso revela o caráter de Cristo, revela o vivo e novo caminho que nos é proposto em Cristo Jesus, mas não como algo a ser vivido. O pastor Marcelo falou esse tempo atrás acerca da vida eterna, de que é conhecer Deus e o seu Filho, aqui, mas não só de conhecer, mas não só de ouvir, mas de praticar, sabe, de entesourar isso no coração. Isso é real, isso é verdadeiro. Sabe, hoje de madrugada, por volta de 3 horas, eu não me levantei da cama, mas fiquei ali porque Deus comunicava algo ao meu espírito. Sabe, porque a palavra ela fica, sabe, aqueles que vão trazer a palavra no púlpito, a gente fica tentando, sabe, buscar mais e mais e mais de Deus. E Ele comunicava ao meu espírito, é possível. Aquilo que eu quero fazer na vida de vocês é algo tão poderoso, que eu converto todos os seus pensamentos, todos os seus membros, todos os seus sentidos, para a minha glória. Ele falava, meu filho, eu tenho esse poder. Eu tenho o poder de romper com as mentiras de Satanás. Eu tenho o poder para romper com o poder de Satanás sobre a vida dos meus filhos, de todos aqueles que se achegam a mim. Sabe,
Eu comecei, então, a lembrar da minha vida. Sabe, muitas vezes minha mãe, chorando, me chamava e falava: por que você vai sair agora? São 4 horas da manhã, você já estava dormindo, por que você faz isso? E eu enchia a boca assim e falava assim: porque eu gosto disso. Porque eu entendi que a minha vida vai ser morrer usando droga. Isso era o que eu falava. Só que não era isso que Deus tinha para a minha vida. Sabe, independente de qual for a sua dificuldade, independente de qual for a sua dificuldade, de qual for a barreira na sua vida, de qual for a impossibilidade de avançar no reino, independente do que seja, Deus, Ele tem poder para acabar com isso, te libertar, para que nós possamos juntos caminhar sempre progressivamente, cada vez mais e mais aos pés dele, a vivermos os propósitos, sonhos, não mais aquilo que nós cremos, mas aquilo que ele tem para as nossas vidas, porque os pensamentos dele são maiores. A nossa mente começa a mensurar 1, 2, uma semana, um mês à frente. Nós não temos essa capacidade. Nós não temos condições de aumentar um côvado sequer na nossa vida. Mas nós cremos em um Deus que enxerga para a eternidade. Ele já avançou à sua frente todos os tempos. Outro dia o pastor Lucas estava aqui pregando, falando que todos os nossos dias foram contados diante dele, ainda quando éramos substância informe no ventre de nossa mãe. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu sei quais são as minhas, e eu sei como eu tenho procurado lidar com elas. Mas sabe, hoje eu gostaria de poder chamá-los, convidá-los. Nunca na existência do homem foi dado a ele o poder de julgar. Eu gostaria de chamá-los para que nós pudéssemos estar orando. Sabe, se nós precisarmos de um parâmetro de arrependimento verdadeiro e um arrependimento incompleto, o que nós muitas vezes chamamos de remorso, nós podemos pensar em Pedro, que negou a Jesus, e foi restaurado, e foi transformado, e foi levado ao seu potencial máximo, e não se sentiu digno de ser morto como seu mestre. Nós podemos falar do filho pródigo. Saiu, viveu, reconheceu, chorou, e voltou. E o pai recebeu. Nós podemos falar de Davi. Agora, se nós pensarmos em alguém que não processou o arrependimento completamente no seu coração, nós podemos pensar em Judas. Ele reconheceu o seu erro, o seu pecado, devolveu as 30 moedas. O apóstolo Paulo, quando envia uma carta aos Coríntios, uma carta dura, exortando a igreja, e ele começa a falar ali então em 2 Coríntios acerca deles estarem contristados, entristecidos pela carta que ele mandou. Aquela carta os exortava em amor. Sabe qual foi o resultado disso? Eles se entristeceram para arrependimento. Diz assim: ainda que vos tenha contristados com a carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido,
Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. E ele fala de uma tristeza, que é a tristeza do mundo. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus, qual é a tristeza? Qual é o arrependimento segundo Deus? Reconhecer, estar contrito de coração, chorar e voltar para Deus. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte.